Vamos estudar a Bíblia? E hoje nós vamos falar de um homem que parece comigo e com você que está assistindo aí esse vídeo agora. O nome dele se chama Pedro. Pedro, no capítulo de João, no livro de João, capítulo 13, tá tudo errado, peraí, rápido. Quando Pedro estava com Jesus em uma noite, em um jantar, Jesus predisse que esse Pedro negaria. E Jesus disse assim, com isso todos saberão que vocês não são meus discípulos. Pedro perguntou, Senhor, por que eu não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti. Então Jesus respondeu, você dará a vida por mim? Asseguro que antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro, amando muito a Jesus, disse, nunca no Brasil que eu vou fazer isso com o Senhor Jesus. Eu e você fazemos isso sempre, né? Só que depois passando os acontecimentos, nós chegamos então na parte em que o Pedrito vai negar Jesus. E aqui Pedro nega Jesus, aqui em João capítulo 18, versículo 25 diz, enquanto Simeão, Pedro estava se aquecendo, perguntaram-lhe, você não é um dos discípulos dele? Ele negou dizendo, não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente de homem cuja orelha Pedro cortara, insistiu, eu não o vi com ele no olival. Mais uma vez Pedro negou e no mesmo instante um galo cantou. O Pedrito, que disse que não negaria Jesus, estava negando Jesus naquele momento, porque ele estava com medo de fazerem o que estavam fazendo com Jesus com ele, prenderem eles, ficou envergonhado de ser um discípulo de Jesus. Então Pedro tem uma responsabilidade nas suas mãos enorme. Deus olha para Pedro e ele vê o potencial de Pedro. Pedro errou, Pedro traiu Jesus porque ele nega Jesus, mas mesmo assim ele se arrepende e Jesus coloca sobre as mãos dele uma responsabilidade enorme. E quando a gente vai seguindo para os próximos versículos da Bíblia, a gente vai encontrar também Pedro fazendo outras coisas. Quando a gente vai para Atos, capítulo 3, diz assim, certo dia Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes a esmola. Tinha um homem ali pedindo esmola a Pedro. Então, Pedro vendo aquilo, e olhou bem para aquele homem, e ele disse assim, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Pedro faz um aleijado naquele momento andar. E quando a gente vai para Atos, ainda no livro de Atos, nos próximos capítulos a gente conta então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes, autoridades e líderes do povo. E aí ele vai começar então aqui uma pregação. O que a gente aprende com essa história? Pedro, assim como eu e você, ele nega Jesus. Em algum momento da vida dele ele negou Jesus. E Pedro, assim como Judas, traiu Jesus. Só que a diferença entre Pedro e Judas é que Judas teve remorso pelo aquele pecado que ele tinha cometido. Já Pedro, ele teve arrependimento. Então todas as vezes que eu e você caímos, nós devemos ter arrependimento pelos nossos pecados. Porque mesmo que você foi muito longe, fez uma grande coisa horrível na sua vida, imaginem que ninguém jamais quer perdoar você. Mas saiba que Jesus Cristo perdoa você e Ele é o ponto principal desse novo nascimento de você. E Ele quer fazer como fez com Pedro. Ele quer que você pregue, Ele quer que você ore, Ele quer que você cure. Ele quer que você seja cheio do Espírito Santo, assim como Ele colocou sobre Pedro. Aquela pessoa que um dia traiu Ele, mas Ele perdoou ele. Pedro recebeu o seu perdão e agora ele foi, porque Jesus ordenou a ele ir e pregar o Evangelho a todas as criaturas.